Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje nós vamos falar mais um pouco a respeito de espadas. Hoje nós vamos falar a respeito de Tameshi-giri. Bom, o que é Tameshi-giri? Tameshi-giri é uma prática de cortes empregando uma lâmina contra um alvo, né? E a origem do Tameshi-giri vem da curiosidade do usuário de uma lâmina em testar a afiação dessa espada, né? Inclusive no meu canal, nos últimos dias, algumas pessoas têm perguntado a respeito e discutido com relação à afiação de uma espada, a afiação de uma faca, que muitas pessoas acreditam que a katana é a espada mais afiada do mundo. Na realidade, não existe a espada mais afiada no mundo. Qualquer lâmina pode ser afiada a qualquer nível que você queira. Se eu quiser afiar essa espada ao ponto de eu conseguir fazer a barba com ela, eu só preciso afiar ela até esse ponto. Mas geralmente armas não são tão afiadas assim, pois afinal de contas não existe tanta necessidade de um fio tão delicado assim em uma arma que vai sofrer impactos, né? Bom, então geralmente o que se buscava era afiar a espada o necessário para que ela cumprisse a sua tarefa, né? E aí no caso teria que testar essa lâmina para saber se ela é capaz realmente de cumprir essa tarefa. E esse hábito de testar as lâminas contra um alvo não é uma exclusividade apenas dos japoneses. Os europeus, por exemplo, empregavam pernas de carneiros, né, para testar as suas armas, suas espadas, né? Afinal de contas eram animais que já eram criados ali para consumo, né? E aí já se aproveitava aquela carne para conseguir testar a lâmina e saber se aquela espada que eles estavam utilizando cortava realmente. E na Índia, por exemplo, existe uma espada muito famosa, conhecida como Towar. A Towar até lembra um pouco, de certa forma, a katana e um sabre europeu, né? E é uma espada que ficou famosa entre os ingleses por ser uma espada muito afiada. Os ingleses tiveram contato com essa espada durante o período em que o Império Britânico tinha várias colônias naquela região lá, e eles ficaram impressionados com o nível de afiação daquela espada, né? Inclusive os ingleses até começaram a fazer piadas, dizendo que até mesmo as moscas tinham medo de pousar em cima de uma lâmina de uma Towar. Existe um relato documentado em que se pegou uma Towar, uma espada, e se colocou um tecido de seda sobre a espada. E apenas de chacoalhar a espada, aquele tecido de seda se cortou. E seda é um dos tecidos mais difíceis que existe de se cortar. Inclusive, em muitos países, antigamente, a seda fazia parte da proteção empregada por guerreiros contra espadas, contra cortes. A própria armadura japonesa emprega seda como uma forma de prevenir cortes de armas de outro adversário, né? E no caso da Índia tem essa forma de se testar a Towar, que é cortando um tecido de seda. Bom, e agora finalmente chegando no Japão e ao Tameshi-giri realmente. Bom, os japoneses também tinham uma espada, eles tinham essa necessidade também de descobrir se essa espada era capaz realmente de infligir dano em um corpo humano, né? Mas existia um problema, né? O Japão não produzia seda para ficar cortando seda, eles tinham que importar a seda da China. Bom, e também não existiam terras para criar animais de corte para consumo, né, para ficar testando a lâmina em carneiro, né? No espaço que tinha que plantar arroz, né? Bom, e aí você tem uma espada e você não tem um alvo não humano para testar essa espada. E aí, como que você faz, né? Aquele criminoso ali, traz ele para cá. Exatamente, os japoneses tiveram a ideia de testar a katana nos corpos de criminosos. Dependendo de qual fosse o crime que uma pessoa tivesse cometido no Japão feudal, ela poderia ser sentenciada à amputação, no caso perder um braço, dois braços ou uma perna, e também ocorriam casos onde o indivíduo era condenado à morte, né? Bom, mas nesse caso o teste não era feito matando o indivíduo, o teste era feito após a morte do indivíduo, né?
e não era qualquer um que poderia ser empregado para testar uma espada. Tinha que ser uma pessoa que não fosse samurai, não fosse sacerdote, não tivesse deficiências físicas, tinha que ser uma pessoa num padrão normal lá, aceitável para se testar a espada. E uma vez depois que a sentença já tinha sido executada, o indivíduo já estava morto, se empregava o corpo daquele indivíduo para testar a fiação da espada, né? E existia um samurai designado que realizava o teste, né? E naturalmente existiam auxiliares que ajudavam ali a segurar o corpo numa posição, amarrar ele de alguma forma. Bom, e depois que tudo já estava pronto, aquele samurai realizava uma série de cortes naquele corpo do prisioneiro executado e ele anotava se ele tinha tido dificuldade ou facilidade para cortar aquela região, como por exemplo um corte no punho, um corte no cotovelo, o ombro, as costelas, né? Então se realizavam vários cortes naquele corpo do condenado morto para descobrir se aquela espada era afiada ou não. Bom, e essa foi a origem do Tameshigiri, né? Ele era um teste realizado em corpos de pessoas realmente para saber a capacidade de corte que as espadas tinham no Japão antigamente. Mas com o tempo as leis mudaram e o teste de espadas em corpos de criminosos acabou sendo proibido, né? E aí ficou essa questão, como nós vamos continuar testando essa espada? E a solução foi encontrar um material comum, que não fosse difícil de se conseguir e que pudesse ser descartado sem problemas, né? Uma coisa que você não vai sentir falta. E que material foi esse? Tatame. O tatame é uma esteira feita de palha de arroz que tem 2 metros por 1, né? É um retângulo e ele tem uma cobertura, né? Uma esteira que vai por cima dele que protege ele. E essa esteira tem que ser trocada de tempos em tempos, porque ela vai se sujando, né? Então se troca aquela capa do tatame das casas do Japão, né? E é um material que vai ser jogado fora e é um material também que era fácil de repor, afinal de contas o arroz também era a base da agricultura do Japão, né? Se empregava arroz para quase tudo, né? E também se utilizava a palha do arroz para fazer o piso. E aí depois que aquela esteira de palha já não servia mais nem para piso, já ia ser jogada fora, aquela esteira era empregada para testar o corte da espada, né? Bom, os japoneses descobriram que se pegar um bambu de um certo diâmetro e enrolar uma esteira de tatame em torno dele, fazendo um rolo mais ou menos dessa espessura e se molhar aquela esteira durante um tempo, aquele conjunto ali vai adquirir uma resistência muito semelhante ao do corpo humano, né? E se caso a espada for capaz de cortar aquele alvo ali, ela vai ser capaz de cortar uma pessoa em 2 partes. E até hoje é comum no Japão que se utilize essas esteiras de tatame para se praticar o corte com espadas em dojos tradicionais. E a partir desse ponto, o Tameshigiri, esse teste de corte, já não está mais medindo a capacidade de corte da espada, porque nós já sabemos que isso aqui corta. O que o Tameshigiri faz hoje em dia é testar a mão que segura a espada. Caso você erre na sua técnica durante o corte, o tatame vai evidenciar, ele vai deixar marcado, ele vai fazer um corte curvo, ou você não vai conseguir cortar o tatame, né? Então, através do teste real da espada contra um alvo, tentando cortar realmente esse alvo, você vai ser capaz de descobrir se a sua técnica funciona realmente. E geralmente o que se busca quando se realiza um corte é manter o alinhamento da lâmina. Então, caso eu vá fazer um corte horizontal, por exemplo, eu tenho que trazer a lâmina durante todo o percurso sem alterações, né? Um erro muito frequente
entre iniciantes de movimentar a espada como se fosse um bastão de beisebol, né? E faz esse movimento fazendo um giro, né? Vem até aqui e aí perde todo o alinhamento, e se caso você venha atingir um alvo, a partir do momento que você perdeu esse alinhamento, a lâmina vai parar naquele ponto, né? Se o seu objetivo era cortar completamente aquele alvo, você não vai conseguir, você vai parar naquele ponto ali, e pode acontecer de você ficar com a espada presa dentro daquele material, né? Seja um alvo de teste ou um inimigo, né? Bom, e agora vamos à nossa situação aqui no Brasil. Existem alguns dojos que praticam artes marciais que empregam espadas, né? Então, por exemplo, existe a Bujinkan, que é a arte marcial que eu pratico, existe a Genbukan, existe o pessoal do Kendo, existe o pessoal do Kenjutsu, e todas essas artes marciais fazem uso de espadas. Mas o Tameshigiri é muito pouco praticado aqui no Brasil, pelo fato de que nós não utilizamos tatame como piso nas nossas casas. Então a gente não tem essa esteira aí para ficar cortando a torta direito como ocorre lá no Japão, né? Então aqui no Brasil nós temos que lançar mão de algum outro material que também seja fácil de adquirir e que seja descartável de uma maneira que você não vai sentir falta daquele material, né? E assim como o pessoal de muitos outros países, nós fazemos uso de garrafa PET cheia de água, né? Bom, então as garrafas PET, elas não vão fazer falta, né? Então eu vou cortar elas e vou descartar, não tem problema nenhum. A questão das garrafas PET é que elas fazem sujeira, né? Elas vão estar cheias de água, e depois você cortar uma garrafa PET e aquela água toda vai cair pelo chão, vai fazer uma lama pelo chão realmente, e é um tipo de prática que não é muito legal de se estar se fazendo dentro de uma academia de outra pessoa, né? Então eu, por exemplo, opto por treinar essas técnicas aqui em casa, né? No dojo, com os meus alunos, com os meus colegas, ou quando eu estou na aula do meu sensei, eu treino com a espada de madeira no dojo, né? E aqui em casa eu tenho a opção de estar treinando com a minha espada de verdade, cortando uma garrafa cheia de água num lugar onde não vai ter problema derramar aquela água pelo chão, né? E essa é a solução que eu encontrei para treinar Tameshigiri aqui no Brasil. E muito poucas pessoas possuem a possibilidade de estar treinando realmente Tameshigiri com uma espada de verdade, né? Bom, não é todo mundo que tem uma espada de verdade, e algumas pessoas até têm a espada, mas não treina, ou treina, mas não tem a espada. Enfim, há uma série de circunstâncias e requisitos aí que são necessários para poder se treinar visando essa técnica de manejo da katana, né? Existem outras práticas de corte que também servem para testar a fiação de lâminas. Uma delas é cortar uma folha de papel, e é muito empregado para se testar a fiação de facas. Essa faca aqui, por exemplo, sou eu mesmo que afiei ela. Podem perceber que ela está toda arranhada já, ela era preta quando eu comprei ela. Eu tirei a pintura dela e eu afiei ela. Vamos ver se ela está cortando bem. Corta razoavelmente bem, né? E da mesma forma como eu estou testando essa faca aqui, eu também poderia estar testando a minha espada, ou até mesmo um facão. Bom, e agora testando aqui um facão que eu tenho aqui em casa que também fui eu que afiei. Vejamos. O facão não corta tão bem assim quanto a faca, mas realmente o que está dando a diferença no corte entre esse facão e aquela faca ali foi que eu tive mais cuidado na afiação da faca, por ser uma lâmina menor e ser a minha primeira opção de arma de defesa, enquanto que o facão é uma lâmina maior, dá mais trabalho ficar afiando toda essa extensão de lâmina, e é uma ferramenta que eu tenho, né? Então eu não tenho tanta preocupação em deixar isso aqui tão afiado quanto a minha faca de defesa, né? E aí, no caso, o pró do papel em relação à garrafa PET é que o papel não faz sujeira, né? Eu consigo testar, ver se a minha lâmina está cortando sem fazer poça de água no chão, né? Mas tem um contra, né? Aqui eu estou testando apenas a capacidade de corte da lâmina, enquanto que tentar cortar um alvo realmente me dá a possibilidade de praticar também a minha técnica de corte, né?
Não se esqueça que a prática de movimentos com lâminas afiadas é uma prática muito perigosa que pode causar ferimentos graves ou até a morte. Então, de preferência, caso você tenha interesse em praticar alguma técnica com uma lâmina afiada, procure um professor de arte marcial que tem formação realmente, não um Zé Mané aí que botou a faixa preta na cintura e se diz mestre. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha trazido para vocês mais informação a respeito dessa prática de Tameshi Giri. Caso vocês tenham dúvidas a respeito disso ou qualquer outro tema, fiquem à vontade para deixar essas dúvidas aí nos comentários. Os comentários estão abertos aí para dúvidas. E caso você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Caso você não seja inscrito, se inscreva por favor e acompanhe o canal. Bom, obrigado por ter assistido, até mais.